nesse termo, né? Que o capacitismo, então, é a junção, né, de preconceito da pessoa com deficiência está ligada a não ter capacidade de fazer as coisas, né? Então, joguei aqui algumas palavras do porquê, de uma possível justificativa do porquê que essas pessoas têm um convívio mais restrito à sociedade. E hoje, gente, quando eu falei no início que hoje era um dia, né, muito feliz a gente estar aqui hoje, dia 21 de setembro, não sei se vocês sabem, especialmente, eu não sei se esse dia foi escolhido por coincidência ou não, Lenisa, mas é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, tá? Então, hoje a gente comemora, então, essa data. Coincidência maravilhosa. Super, né? Por isso que eu digo que é um momento muito oportuno da gente estar aqui em setembro, né? O Setembro Verde, falando sobre isso. Vou ser bem franca com vocês, eu até pouco tempo atrás não sabia que existia uma data para isso. Se alguém souber disso, né, me sinaliza aqui, porque eu não sabia. Eu sou uma pessoa que já trabalha com esse público já tem quase 5 anos, e eu não sabia que a gente tinha no Brasil uma data para isso. E essa data, gente, ela é comemorada desde a década de 80 aqui no Brasil, e desde 2005, há 15 anos, ela é uma lei. E eu, tô sendo bem honesta, não sabia disso. Então, que bom que a gente pode estar falando sobre esse assunto, que bom que a gente pode estar trazendo isso para a universidade, para vários campos, para poder compartilhar essas informações, né? E não só no dia de hoje, né, pessoal? A gente está, então, no mês do Setembro Verde. Não sei se já ouviram falar dessa campanha, né, nacional. A gente tem várias campanhas, né, ao longo do ano, ao longo dos meses. A gente divide, né, o Setembro Amarelo também da prevenção ao suicídio. E o Setembro Verde, pessoal, então, ele é essa campanha, né, para dar visibilidade à inclusão, à acessibilidade, para trazer em voga a luta dos direitos dessas pessoas, né? Então, por isso que a gente, infelizmente, ainda precisa de um mês, de uma data para afirmar isso, mas que isso, né, no futuro seja uma rotina, que a gente possa enxergar inclusão e acessibilidade todos os dias, todos os meses do ano, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat, quando aparecer aqui para mim. Eu não sei se tem alguma pergunta, prof, algum comentário. Pessoal, mas se quiserem ir liberando seus áudios aí, falando, fiquem bem à vontade, tá? Beleza, então. Vamos ver pro... Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu abrir. Tá. Próximo, então, slide. Tá, aí vocês podem me dizer, legal, Marina, beleza, super bacana. Agora, o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu aqui, calor, como eu vi aqui no chat, primeiro semestre de fonoaudiologia, começando uma faculdade meio a pandemia, com aula online, o que que eu tenho a ver com isso? Qual que é meu papel nessa luta? Né? A gente tem várias questões, né, sociais que a gente vem discutindo, a questão do racismo, né, qual que é o meu lugar de fala enquanto, né, uma pessoa branca tem na luta antirracista. A gente pode questionar, homens podem questionar qual que é o meu papel frente ao machismo, se eu sou homem ou não enfrento machismo. Mas sim, gente, todas essas questões, e a inclusão, ela se enquadra dentro disso, ela é uma luta, ela é um debate para todos, né? Todos têm, sim, o seu lugar de fala, mesmo sendo uma pessoa sem deficiência, né? É um lugar de fala diferente da pessoa com deficiência, mas é, sim, um lugar de fala, né? E, claro, todos têm suas obrigações, seus compromissos, mas o nosso papel, inicialmente, ele pode ser bem simples, até, né? Eu boto simples entre aspas, porque pode se complexar, né? Vamos refletir, vamos pensar. Eu acho que essa é a primeira questão que pode ser um grande passo. Se perguntar qual que é o nosso papel. O que a gente pode fazer em relação à inclusão e acessibilidade. Se questionar, a gente pode pesquisar, a gente pode buscar informação, né? Quando eu perguntei lá no início, assim, né? Onde é que são as pessoas com deficiência? Vocês têm amigos com alguma deficiência? Vocês têm colegas de trabalho com alguma deficiência? Se alguém quiser ir falando, né, ou comentando. Ou ainda, vocês seguem pessoas com deficiência nas suas redes sociais? Vocês assistem filmes, séries com pessoas com deficiência? Então, esse é o tipo de questionamento que a gente pode fazer para começar a se encaixar, né, e tentar ver o nosso lugar nessa luta, tá? Pessoal, então, pensando nessas questões, né, que o Pertence surge, Pertence, então, ele foi, né, originado
pelo aquele desconforto, aquele incômodo inicial que vocês tiveram quando eu passei o vídeo sem som, né? Por um desconforto que também eu tive quando eu assisti um vídeo sem som. Que a Sarita, a Sara Zinger, que é essa senhora belíssima que está aqui na foto, teve um desconforto, ela teve uma angústia há anos atrás, né? Sarita, como educadora, dava aulas particulares para pessoas com deficiência, né, que tinham alguma dificuldade na escola, ou já tinham, né, saído da escola e os pais queriam que esses jovens, né, seguissem estudando, seguissem aprendendo. E ela teve um desconforto ao questionar uma aluna dela sobre o final de semana, uma pergunta que a gente tem no nosso dia a dia: como é que foi teu final de semana? E essa aluna responder: eu fui no super com a minha mãe. Ou, eu fui no banco com o meu pai. Eu fui na casa da amiga da minha irmã, né? E aí ela se deu conta que esses jovens, e ela reparou esse discurso em comum, não só com uma aluna, mas com os alunos que ela dava aula de uma maneira geral, que coincidentemente ela tinha uma filha mais ou menos da mesma idade, não tinham as histórias para contar que a filha dela chegava em casa e contava para ela. Né? Ela se sentiu esse desconforto, sentiu essa angústia, e ela saiu da zona de conforto dela, que é o que eu proponho para vocês. Quando a gente sentir esse desconforto, quando a gente sentir essa angústia, que a gente possa fazer algo. Que foi o que a Sarita fez. O que ela fez? Ela pegou esses alunos dela, botou num carro e levou para fazer um lanche no McDonald's, ou levou para uma lanchonete, e fez com que esses alunos se conhecessem, porque eles não se conheciam ainda. E aí eu voltar para casa e deixar esses jovens em casa, e os pais perguntaram: quando é que foi o próximo? Quando é que vai ser o próximo? A minha filha gostou, o meu filho curtiu, meu filho chega em casa e me contou o que ele fez. E ele fez algo de diferente do que tá com a gente, né? E aí que começou essas saídas, começou esses passeios. Num dos passeios, então, ela conhece o Victor, que esse rapaz também tá aqui na foto. O Victor, na época, era estagiário de educação física, então tava não sei agora qual dos clubes, mas estava numa piscina com jovens, ele estava lá fazendo estágio. Ele questionou, começou a perguntar, começou a conhecer a Sarita e os jovens. E a Sarita disse: pois é, então, já que tu é jovem, me diz onde é que tu vai aqui em Porto Alegre. Que passeios que tu faz, né? Porque os jovens têm a mesma idade. Daí ele falou assim: Sarita, o que acontece, né? Eu vou para festas, eu vou para bares, eu bebo com os meus amigos, né? Eu vou, sei lá, na época eu vou na Opinião, eu vou... Enfim, daí ela falou: maravilha. É aí, nesses lugares que eu quero levar os meus alunos, eu quero levar os meus jovens. Então, o Vitor entra, né, já com uma visão mais empreendedora do negócio, começa a fazer saídas maiores, começam a conhecer novos jovens. E aí depois, né, acho que a Clarice e o Dudu vão entrando no meio desse caminho, no meio dessa história, e começam, então, essas saídas, né. Hoje, o Pertence, então, é um clube de sociabilização para pessoas com diferentes tipos de deficiência. A gente, né, tem a nossa missão de poder proporcionar, assim, esse sentimento de pertencer, que a gente chama, né, pertencer a algo maior, poder proporcionar histórias marcantes, poder proporcionar experiências de lazer, de sociabilização, de educação, de inclusão, de mercado de trabalho. Né? Então, hoje nós trabalhamos para vocês, para esses jovens terem isso que tem nessas fotos aqui: sorrisos, amigos, diversão. Então, trago essas fotos só para ilustrar um pouquinho dessa fala do que é o Pertence, né, trazendo essa introdução, esse panorama geral, assim, né, do Pertence. E começam, então, os nossos passeios, né, inicialmente, né, passeios que eram de grupos menores, foi, né, aumentando. Queria perguntar para a Clarice e para o Dudu se eles lembram do primeiro passeio que eles fizeram, de algo mais marcante, do que a Clara está um pouquinho emocionada aí. Clara, não sei se você quer comentar alguma coisa. Há bastante tempo atrás, fiz meu primeiro passeio. O melhor foi de dormir fora. Passeio de dormir fora, depois que a gente foi fazendo, não só passar, ir no shopping, ou ir na Feira do Livro, mas sim dormir fora, né, ir para outra cidade, pegar um ônibus, né? Dudu, Dudu tá nessa foto aqui, né, Dudu? Com o telefone. E aí sim foi aumentando, gente. Foi aumentando o grupo, foram aumentando os jovens, né? As atividades que a gente foi oferecendo. Dudu, tu lembra do teu primeiro passeio ou do teu mais marcante? Tu quer comentar alguma coisa sobre? O meu primeiro passeio foi a ida ao Big Mac. Do Mac, viu? A gente começou no Mac para coisas cotidianas, né? E a gente foi indo para cada vez mais longe.
Mas aí a gente foi percebendo que só, entre aspas, levar para a sociedade, levar para outros lugares, que outras pessoas vissem os jovens com deficiência, não era suficiente. Eles queriam um lugar para pertencer, eles queriam um espaço físico, eles queriam um lugar para chamar de seu. Surge, então, né, o Clube Social Pertence com uma sede física, né? Na verdade, o Pertence, ele iniciou lá nos passeios em 2011, esqueci de datar, mas já fazem, então, fizeram 9 anos, agora em agosto, e surge, então, essa necessidade de ter um espaço físico, de ter atividades diárias, não só os passeios, eles aconteciam no final de semana, em feriados, sexta-feira de noite, mas visto a necessidade, então, de ter uma rotina diária de atividades, né? Então, a gente tem essas oficinas na sede do Pertence, que são oficinas das mais diversas, tá? Dança, teatro, música, capoeira, culinária, jiu-jitsu. Claro, Dudu, se quiserem forem lembrando, vão me... Inglês. Inglês, artes. Então, atividades, gente, que o grande objetivo é poder fazer com que esses jovens encontrem os seus potenciais, sejam eles físicos, manuais, explorar o autoconhecimento emocional. A gente tem a oficina, o Clube das Emoções, que a gente chama, né, com a nossa equipe de psicologia, para poder conversar, dialogar sobre os sentimentos. Então, nosso objetivo é que esses jovens se sensibilizem, né, que amadureçam sua independência, que eles criem, né, seus amigos, que tenham momentos de diversão. E isso acontece, né, diariamente no Pertence, de segunda a sexta-feira, ou melhor, aconteciam, né, até março. A gente já vai dar o nosso panorama atual, mas todos os dias com uma rotina, né, com profissionais da área. Então, a nossa professora de Pilates é uma fisioterapeuta, a nossa professora de culinária é uma nutricionista. Então, pessoas que são especializadas nas diferentes áreas, para a gente poder proporcionar esse desenvolvimento biopsicossocial, né? Mas tá, a gente ainda não estava, né, 100% satisfeitos, né, Dudu e Clarissa? A gente queria mais. Uhum. A gente queria, né, ir para fora de Porto Alegre, a gente queria ir para fora do Rio Grande do Sul, né? E lá em 2016, Clarissa e Dudu, me corrija se eu estiver errada, a gente faz a nossa primeira viagem. Para onde é que foi? São Paulo. Recife. Essa foto, te enganei, né, Dudu? Essa foto é de Recife, mas a primeira viagem foi para São Paulo, né? E desde lá, então, já foram, gente, 5 destinos, né, que fomos. São Paulo, Foz do Iguaçu, que mais, Dudu? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Recife, que é onde a gente tirou essa foto. Bonitos. E isso, a nossa última viagem foi para Bonito, e aqui eu peço, então, um breve depoimento da Clarissa sobre essa viagem que a gente voltou, gente, por muita sorte, um final de semana antes do Brasil, né, parar totalmente, né, entrar em quarentena, em isolamento social. A gente voltou de viagem, conseguiu vivenciar essa experiência inesquecível. Queria, Clara, que tu desse um pequeno depoimento sobre essa viagem. Por isso que foi a melhor viagem. Porque a gente viajou a última viagem, depois teve a pandemia, mas essa foi excelente, com amigos sensacionais. São minha segunda família. E é isso, gente, é isso que a gente quer poder proporcionar essas experiências memoráveis, essas lembranças que fiquem, né? Trabalhar a independência e autonomia de um jovem, arrumar sua mala, pegar um avião, fazer o check-in, claro, né? Com toda a nossa assessoria, né? Entrar no avião, na expectativa de procurar o seu lugar, o que a gente vai encontrar quando chegar lá. Então, as nossas viagens, elas já aconteceram, né? Então, 5 vezes, uma vez por ano, desde 2016, viagens que duram em torno de 3 a 4 dias. E, enfim, essas experiências, elas são bem inesquecíveis. É muito bom poder ver o amadurecimento destes jovens, desenvolvimento, né, de turistar por aí, de ver o impacto, né, no lugar que a gente chega, a atenção que a gente chama, né, a gente sempre faz, que a gente atrai, né, a gente sempre faz camisetas, como vocês podem ver aqui na foto, então, né, um grupo grande com uma camiseta chamativa, então é muito bacana, muito legal mesmo. Mas, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nada sobre nós sem nós. Né? A gente pode falar de inclusão, a gente pode querer levar o Pertence para o mundo, né? Mas quem tem que fazer isso, né, são esses jovens, né? E esses jovens que têm que mostrar o que eles sabem, o que eles querem, que eles podem estar e devem estar onde eles quiserem, né? Então eu mostro essa foto, agora eu vou para o segundo vídeo. O Dudu está mostrando aqui a camiseta, ele já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria passar um vídeo bem curtinho, e agora vai ser com som, tá? Para vocês escutarem. Espera aí. Vou aumentar aqui a tela.
A gente não está escutando o som do vídeo. Não estou escutando? Pior que agora não era para ser pegadinha, porque eu estou escutando. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Vamos ver agora. Me digam se agora tá com som. Agora sim. Então, gente, desculpem, no fim o áudio não pegou nesse também, mas era para ter pego, eu não tinha compartilhado ali o áudio junto. Esse, então, é o nosso espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho, né, que eu acho que o próprio nome diz, todos nós temos sonhos, né, qual que são os sonhos das pessoas com deficiência. Então, esse espetáculo a gente fez 2 vezes aqui em Porto Alegre, a primeira vez no Teatro Dante Baroni, né, onde a gente teve mais de 70 jovens, né, com deficiência em cima do palco, né, esse espetáculo ele teve toda uma costura artística, né, da nossa coordenadora artística, uma tutora de dança, né, envolveu música, teatro, dança, mas as estrelas eram os nossos jovens, né. No ano seguinte, então, em 2019, o Pertence foi então convidado pelo Festival Porto Alegre em Cena, não sei se todos conhecem, mas é um grande festival internacional, né, que acontece todo ano, e o Pertence então ganhou um destaque nesse espetáculo, a gente apresentou no Teatro São Pedro, né, mais de 100 jovens com deficiência em cima do palco, foi um momento muito, muito marcante. A gente tem, né, o grupo Fábrica de Sonhos, o qual o Dudu faz parte. Tu quer falar um pouquinho, Dudu, desse grupo? Sim, queria comentar aqui que durante a peça eu falei um pouco para abrir a peça da Panvel em Cena. Perfeito, a gente recebeu, né, a nossa participação no Porto Alegre, a gente recebeu um destaque do grupo Panvel, né, até o Dudu sendo funcionário da Panvel, que depois ele pode falar um pouquinho mais também, falou na abertura, né, desse espetáculo. Então, é para isso, assim, né, gente, para essas pessoas mostrarem o que elas têm de melhor, o que elas sabem fazer, né, envolveu arte, envolveu inclusão, envolveu, né, acessibilidade, criatividade, né, potenciais artísticos, e, enfim, né, esses jovens foram as grandes estrelas, né, desse espetáculo. E na mesma linha, a gente tem também esse projeto que se chama Temperos Especiais, que é um projeto muito bacana, do Pertence, que eu tenho aqui um outro vídeo, vamos ver se agora vai pegar o som. Vou passar aqui rapidinho, que eu sei que a gente não tem muito, mas... Vou pausar, gente, porque eu vi que a gente não tem muito mais. Né? Opa!
tempo para seguir, mas esse é outro projeto, né, que a gente já teve 4 edições já, esse ano foi virtual, né, onde os nossos jovens, eles vão para um restaurante, eles atendem, eles servem, eles cozinham, né, para os clientes, então também protagonismo, visibilidade, empoderamento, tudo isso, né, que esses jovens podem e devem fazer, né? O Dudu participou da edição do ano passado, né, Dudu? Que foi num pub aqui de Porto Alegre. Tu quer falar um pouquinho, Dudu? O teu som tá no mudo. Se tu quiser falar, tu libera aí, tá, Dudu? É esse dos temperos especiais que eu participei da minha 3ª ou 4ª vez que eu participo. Isso. E é uma experiência bem bacana para eles estarem ali, né? Onde a sociedade está, nos restaurantes, nos pubs, né? Então, deve ser uma experiência bem, bem bacana. Para finalizar, então, o momento atual, né? Nosso momento aqui, né? Infelizmente, de pandemia, o Pertence, então, criou, assim como todos nós, né? Acredito eu, nos reinventamos, nos remodelamos. Criamos, então, uma plataforma virtual com vários clubes. Então, os profs, em vez de darem as oficinas, né, presenciais, gravam seus vídeos, entram ao vivo aqui no Zoom, batem um papo com a galera. Tem sido assim, a nossa rotina, assim, virtualmente, mas segue sendo muito, muito bacana. A gente encontrou uma nova forma de pertencer, uma nova forma de se conectar, os jovens seguirem se desenvolvendo dentro de casa, fazendo atividades dentro de casa. Então, a gente segue assim o nosso trabalho. Essa nossa equipe, né, temos, né, nutricionista, fonoaudiólogo, temos professores, educadores, terapeuta ocupacional, dou uma pincelada aqui geral para vocês verem nossos rostinhos, quem constrói tudo isso, né, um time multidisciplinar, né, a nossa família Pertence. E estamos aqui, desejando que em breve a gente possa estar se abraçando, que a gente possa abraçar o diferente, né, lutar por essa causa em comum. Deixo aqui também os contatos do Pertence, as nossas redes sociais e é isso, pessoal. Agradeço novamente o espaço, a oportunidade e estamos abertos para um bate-papo, se der tempo, enfim, se for possível, tempo. a gente tá aqui. Dá tempo, gente. Obrigada. Olha, eu tenho certeza que muitas dúvidas e muitas curiosidades surgiram aí. Nós ganhamos tempo ilimitado agora do Zoom. Então... ganhamos! Então tá. Perfeito, tava preocupada com o tempo, porque aqui tá parecendo um cronômetro aqui pra mim, mas tá ilimitado, então tá ótimo. Né? Então vamos... Maravilha! Eu vi que no nosso chat surgiram perguntas. Agora que eu tô abrindo aqui. Tô vendo aqui meu Deus, bastante coisa. Mas enfim, eu vi que a Roberta levantou algumas questões. Vou passar para a Roberta. A Roberta já se apresenta. Porque não deu tempo da gente te apresentar. Ou tá ruim teu som, Roberta? Ah, tá ruim. Mas deixa eu, então, dizer para vocês que a professora Roberta é a nossa professora da saúde coletiva e ela tem acompanhado, ela é nossa convidada, sempre aparece nas nossas lives, né? E ela pergunta quais as atividades preferidas do Eduardo e da Clarissa nas oficinas que o Instituto Pertence oferece, tá? Então, essa é uma pergunta. A outra coisa que eu não quero esquecer de pedir, que vocês comentem sobre o Instituto Pertence, no sentido da gente também falar que há oportunidades gratuitas para jovens que não têm condições de pagar para ir para uma viagem, por exemplo, mas que podem fazer parte do Instituto Pertence, tá? Então, queremos ouvir aí dos participantes das atividades. Dudu? Sim. Tua oficina preferida? O que tu mais curte fazer? Capoeira e inglês. Show! E agora a gente está tendo tanto a capoeira quanto o inglês, todas as outras virtualmente, né? Então a gente segue fazendo essas atividades. Clá, e tu?
Dança em inglês. Show, dança em inglês. Maravilha. Sobre a segunda pergunta, né, questão do Instituto, acabei não trazendo na apresentação, porque fiquei com receio do tempo. O que acontece, né? Então, desde o início, o Pertence, ele era um serviço particular, né? Os pais pagavam esses passeios, os pais pagavam essas oficinas, e a gente se deu conta, tá, mas e aí, quem não pode pagar? Né? Se a gente está oferecendo inclusão, né, não dá para ser só pela parcela da sociedade, a gente tem que incluir todos. Né? E aí surge então o braço social do Pertence, né, que aí é o Instituto Social Pertence, para pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Né? Então são oficinas de teatro, dança e música, né, que esses jovens têm acesso, né, entrando agora na terceira ou quarta edição, acho que quarta edição a gente entrou agora virtualmente, a gente conseguiu abrir vagas virtuais gratuitas, né, para pessoas que não têm condições de pagar para o Brasil todo, porque daí se a gente tem uma vantagem no virtual é essa, né, a gente não está restrito só a Porto Alegre, a gente pode abrir para outras cidades do Brasil, então a gente tem sim essa possibilidade, né, de vagas gratuitas. Isso desde 2018, se não me engano, a gente já tem essas vagas, essas atividades gratuitas, né, para jovens que não conseguem arcar com esse custo, né? Então a ideia é que seja assim para todos, né? Quem pode e quem não pode pagar, né? A gente está aqui também com a mãe da Clarissa, é isso? A Leisa está aqui, Clá? Eu não sei onde... É a mãe de alguém que pediu para estar... Minha mãe. Se ela quiser dar um oi e falar um pouquinho o que pensa sobre tudo isso, né? O que o Pertence significa. Eu não sei, Leisa, se tu tá nos escutando. Que pena.